Olá, pessoal do primeiro ano. Nós vamos hoje, então, para a nossa aula da semana 7 em arte. Vamos falar hoje sobre neoclassicismo. Na aula anterior, a gente falou sobre rococó, então a gente vai seguindo aqui na nossa sequência, que é neoclassicismo. Vamos entender o contexto histórico para partir, então, para a parte estética, para a técnica e para os temas do neoclassicismo. Século XVIII, Revolução Francesa, tomada da Bastilha. O que foi essa tomada da Bastilha? Um posicionamento do povo quanto às determinações do rei absoluto, né, do absolutismo lá. Então as pessoas vão começar a mudar a sua forma e vão reagir a algumas coisas que antes as colocavam realmente num estado estático, elas não conseguiam se mover. A partir desse momento elas começam a reagir. Conforme o mundo vai mudando e as pessoas vão mudando, a arte também começa a mudar. Então, essa sociedade que está mudando em todos os aspectos, ela começa a mudar na arte também. Começa a surgir essas propostas de mudança na arte. Vai ser o período onde o Napoleão Bonaparte vai chegar ao poder com o apoio da burguesia e ele vai ser um dos ícones mais retratados nesse período neoclássico. Tá um pouquinho escuro para vocês, mas vocês vão ver bem certinho no slide que eu coloquei para vocês. Os salões de leitura vão ser bem comuns, onde as pessoas vão discutir temas ligados ao iluminismo. Então, eles vão se reunir, eles vão ter acesso a algumas literaturas e eles vão discutir temas do iluminismo, aqui nesse momento também. Vamos falar agora sobre o estilo, sobre a questão técnica mesmo do estilo neoclássico. Retorno à cultura clássica. O que a cultura clássica vai dizer? Que a arte tem que ser simétrica, com proporção, com equilíbrio, as formas, vai usar matemática, geometria, entre outros elementos, para fazer uma arte 100% regrada. Quando eu falo que é um estilo neoclássico, o que é o neo aqui? Novo. Novo o quê? Novo clássico. Não quer dizer que vai ser idêntico ao clássico, mas que vai trazer alguns elementos e vai puxar essa raiz da arte clássica. Então, esse novo clássico vai voltar atrás um pouquinho e pegar alguns elementos da arte clássica. Nesse momento aqui, gente, o rococó vai ser considerado uma arte considerada falta de decoro. O que é falta de decoro? Falta de decência, quase uma falta de educação. Então, eles vão dizer o quê? Que essa arte simples e racional, porque a arte clássica, ela envolve todo um estudo, desde o estudo da anatomia até o estudo da matemática. Então, são pessoas que elas não estão focadas na emoção, eles focam muito mais naquilo que é científico, nas bases comprovadas pelas diversas ciências, principalmente as exatas. Então, eles vão dizer que o neoclassicismo é como se fosse um antídoto, um remédio para combater aquilo que estava sobrando. Aquilo que estava sobrando onde? Sobrando aqui, ó, no rococó. Combater o excesso, combater a sobra de ornamento, de luxo na arte. Então, o neoclassicismo surge nessa ideia também de neutralizar o rococó. Na pintura, sobriedade. Completamente o contrário lá do rococó. Lembra que a pintura era tudo muito colorido e brilhos e dourados, douramento, né? Sempre uma exuberância de cores e de detalhes. Aqui, sobriedade, algo sóbrio, contido. Redução de ornamentos. Eu não vou colocar muitos ornamentos na minha pintura. Eu vou retratar aquilo que é importante para aquele tema e só. Eu não vou ficar criando coisas em cima disso. Um colorido mais contido, lembra que eu falei? Vai, né? Volta para a terra, dá uma segurada, um negócio mais real. Exatidão nos contornos. Lembra que no rococó não tinha uma regra específica para a ideia de contorno. Eu podia fazer até um contorno que não fosse muito delimitado mesmo. Aqui, no neoclassicismo, eu volto para esse contorno bem delimitado, bem certinho. As descobertas arqueológicas e as reedições de obras de viajantes contribuíram como estímulo e inspiração para os artistas do período. Então, olha só, as descobertas arqueológicas, sejam as artes rupestres, os fósseis, todos os vestígios que começaram a ser encontrados nesse período vão servir de inspiração e também as reedições das obras dos artistas viajantes. Quem eram esses artistas? Eram artistas que no período de colonização, não só do Brasil, mas como de outros países, esses artistas viajantes iam até esses lugares para retratar
Falando aqui do Brasil para a gente exemplificar melhor. Por exemplo, vieram os pintores holandeses achando que estavam vindo para Nova Holanda, né? Na verdade, acabou que virou Brasil. Eles iam para cá e eles pintavam tudo aquilo que eles viam. Então, era como se fosse um registro documental na pintura. Então, eles registravam sobre a fauna, sobre a flora, eles analisavam tudo que tinha no Brasil e com a pintura eles retratavam. E eles retornavam para o seu país de origem, levando esses quadros e mostrando, ó, isso aqui é onde eu estive. Então a terra é assim, dá esse tipo de fruto, tem esses animais nativos, o clima é dessa forma. Então os artistas viajantes faziam isso. Essas pinturas dos artistas viajantes também vão inspirar os artistas neoclássicos. Aí agora as marcas, né, que envolvem um pouquinho a temática da arte neoclássica. Utilização de temas históricos. Então, os feitos históricos aqui vão estar em alta. Sempre que temos um feito heróico, ele vai ser registrado na pintura. Valorização do patrimônio histórico e nacional. Então, eu vou valorizar muito o meu país, a minha bandeira e os heróis da minha nação. É mais ou menos essa a ideia principal do neoclassicismo. Registro de acontecimentos considerados importantes para o período, né? Acontecimentos históricos ou heróicos também vão ser registrados. Bonaparte foi um dos líderes que encomendou diversas obras desse estilo para valorizar a história nacional e seus grandes feitos. Então ele valorizava a história nacional, mas ele também valorizava aquilo que ele tinha feito. Era uma forma dele esqueci a palavra, mas se consolidar mesmo naquela liderança. Então, cada feito dele, ele tinha uma obra diferente para registrar aquele momento. E aí a gente tem um momento curioso aqui, que o neoclassicismo ele vai ter uma relação com o nazismo. E é bem interessante essa relação. Esse estilo, gente, neoclássico, ele vai ser utilizado pelos nazistas desde a chegada deles ao poder em 1933 até o suicídio do Hitler em 1945. De que forma que eles utilizavam a arte neoclássica? Se a arte neoclássica procura valorizar a identidade nacional, o patrimônio nacional e a figura de um líder, de alguém que está no poder daquela nação, então eles iam utilizar esse mesmo estilo para fazer o quê? Valorizar o nazismo, né, na Alemanha, fortalecer essa ideia do nazismo e também utilizar para difundir o nazismo. Era uma forma deles espalharem o nazismo com essas obras e uma forma deles se consolidarem também. Olha aqui, vamos fortalecer a nossa identidade, né, de nazista e tudo mais. Então eles utilizavam a obra para isso. Todas as obras, elas tinham que fazer o quê? Demonstrar a superioridade da Alemanha e da raça ariana, em especial do Hitler. Então, enaltecer o Hitler e o nazismo. Essa era a ideia das obras. Todas as obras que eram indesejadas para o Hitler, essas obras elas eram ridicularizadas e elas eram destruídas. Então, Hitler utilizava seus soldados para perseguir esses artistas, queimar essas obras e muitas vezes até matar esses artistas. Aos artistas perseguidos e presos, e muitos foram executados. Não é o tema da aula de hoje, mas eu acho interessante a gente fazer uma pausa bem rápida, né, porque nós não temos tanto tempo assim, para falar que o Hitler, a questão dele com a arte é muito forte, porque o Hitler, ele queria ser artista quando ele era novo, mas ele foi recusado da Escola de Belas Artes de Viena. E depois que ele foi recusado da Escola de Arte, ele decide ir para a carreira militar, né? Tipo, veja que contraponto, né? Não posso ser artista, vou ser militar. E aí ele acaba se tornando quem vocês sabem que ele se tornou. E aí, gente, quando ele tá no auge ali do nazismo, que ele já assumiu o poder da Alemanha, ele decide que ele vai criar 2 museus. E ele começa a adquirir, tá? Um acervo para esse museu, porque ele é um apreciador de arte. Como os judeus geralmente eram ricos e tinham um grande acervo de obras de arte, toda vez que eles capturavam essas famílias, eles também saqueavam esses quadros. E esses quadros ficavam em poder do Hitler, para esse futuro museu que ele pretendia construir. O que acontece? Surgiu um grupo de homens, eu não lembro agora quantos homens, que não eram militares, não eram do exército, não eram de nada. Eles eram artistas, mas eles se alistaram para tentar recapturar essas obras de arte. Tem até um filme chamado Caçadores de Obra-Prima,
em inglês, né, Monuments Men, que é como eles são conhecidos, esses homens, que eles foram para o meio da guerra para tentar recuperar essas obras. Muitas obras foram enterradas nas minas de sal. E esses Monuments Men, né, esses caçadores de obra-prima, foram até essas minas e conseguiram começar a recuperar essas obras. Quando Hitler percebeu que aquilo que ele saqueou estava sendo saqueado por essas pessoas, que eles estavam conseguindo reaver essas obras, o Hitler mandou queimar várias das obras. Então, a gente sabe que tem muitas obras de Picasso que se perderam nesse tempo de guerra, outras que foram recuperadas. A gente não vai falar disso agora, que é um conteúdo mais pra frente no ensino médio, mas só pra gente entender que o Hitler realmente ele tinha um apreço muito grande de arte, pela arte. Então, ele utilizou esse estilo neoclássico para difundir o nazismo, e todas as obras que ele considerasse indesejada, que era algo que ia contra o nazismo, ele ridicularizava essa arte, ele destruía e geralmente ele perseguia, prendia e até matava esses artistas. E a gente tem aqui, né, o Jacques-Louis David, ou Louis David, como vocês quiserem. Ele vai ser o maior representante do neoclassicismo na França. E ele vai ser, inclusive, o pintor oficial do Napoleão. Ele que vai pintar a maioria dos quadros de Napoleão. Ele é de família rica, ele era de família rica, ele estudou nas melhores escolas, então por isso que ele vem muito forte com essa ideia de arte acadêmica, porque a arte acadêmica ela era ensinada nas grandes escolas de belas artes. E aí essa obra foi ele que fez, e essa obra representa 3 irmãos fazendo um juramento antes de ir para a guerra, um juramento de que eles vão defender a pátria, custe o que custar. Por isso que vocês veem aqui, a imagem está bem ruim pela tela, pelo computador tá ótimo, mas aqui tá escuro, mas nos slides vai estar show. As mães, né, a mãe e a irmã ali chorando, por quê? Porque eles estão indo para a guerra e, se necessário, darão a vida pela pátria. Então, se não me engano, é o Juramento dos Horácios, o nome dessa obra. Eu vou colocar aí no pedaço porque eu não lembro de cor, mas eu acho que é o Juramento dos Horácios, que são 3 irmãos ali fazendo o juramento para ir, né, para a guerra. As esculturas neoclássicas, já estamos praticamente encerrando, elas vão ter temas épicos e mitológicos, porque a mitologia lá na arte acadêmica vai ser bem forte também, né? Porque a arte acadêmica vai surgir num contexto de Grécia e de deuses gregos, então vai ser forte essa ideia de mitologia. Sempre grandes proporções, então são esculturas gigantescas. O material utilizado é o mármore, presença de equilíbrio, harmonia e simetria. Características principais da arte clássica. Então, o neoclássico puxa de volta essas características. Na arquitetura neoclássica, procurava harmonizar a geometria, a matemática e a lógica. Característica da arte clássica também. Inspiração nas obras de Andrea Palladio, que projetou vilas marcadas pela solidez. Aqui é a continuação, tá? Perdão. Praticidade, beleza e por elementos da antiguidade clássica. Aí a gente tem um exemplo aqui de vila com essa pegada neoclássica. E se vocês olharem aqui, as colunas, né, ali com jonco, as colunas também tem uma ideia da arte clássica, lá das colunas gregas. Então, quando a gente fala de neoclássico, realmente resgata muitos elementos estéticos da arte clássica. Aqui temos o mapa, né, a planta baixa e a planta alta do templo ali, da vila. E os jardins, né? Os jardins eles abandonam o planejamento geométrico que tinha até então, que era bem definido, e passam a ser jardins que pareciam crescer naturalmente, sem intervenção humana. Então eles mudam um pouquinho a ideia. Os jardins que eram bem padronizados até então, os jardins no Rococó, você tinha uma vista aérea, você via que era todo desenhado geometricamente, uma coisa milimetricamente pensada. Aqui, eles vão deixar os jardins crescendo naturalmente, como se não tivesse nenhuma intervenção humana. E chegamos ao fim da nossa aula de neoclássico. Para essa semana, a atividade de vocês é a seguinte. Como eu sei que vocês estão com muito conteúdo e muitas atividades, e alguns de vocês não conseguiram ainda colocar em dia, não vou passar nenhuma atividade para essa semana especificamente. Eu vou deixar essa semana para vocês lidarem com todas as atividades de arte que ainda estão pendentes. Ver aquilo que falta, ou se de repente você mandou alguma atividade incompleta ou não fez. Então esse tempo é para isso, para você realmente acertar as suas atividades, colocar tudo em dia. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima!